Vamos então para um momento muito bacana, que a gente vai mostrar aqui ao vivo. Uma cirurgia que é novidade, a gente já vai entender, né, o quanto é novidade, porque às vezes a gente fala aqui que é novidade porque a gente nunca tinha visto e de fato na medicina já está há algum tempo. Então a gente vai entender aí esse tempo de novidade, mas eu não conhecia. E é considerada uma cirurgia minimamente invasiva para a coluna. Quem tem indicação? Vocês vão saber. Eu vou apresentar para vocês pela primeira vez o Renato Savoia, né? Você que é assistente Tudo aí. bem? Tudo bom? Bem-vindo. Do doutor Paulo bem, Porto Carol? de Mello. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Sempre que você está aqui, a gente tem a oportunidade de conhecer bem de perto um centro cirúrgico, né? De uma brincadeira, vamos colocar assim, mas quase real, gente, porque a gente vai acompanhar a cirurgia ao vivo. Isso. É como se fosse um paciente, né, É doutor? uma simulação que nós vamos fazer hoje, né? Para o telespectador. Existem algumas adaptações que a gente fez para a TV para que a coisa fique mais fácil para você que está em casa compreender. Olha que Mas essencialmente é o que se faz num centro cirúrgico. Olha que bacana, eu acho isso interessante o seguinte, porque, poxa, as pessoas hoje têm um certo receio quando recebem um diagnóstico de algo e que o tratamento é cirúrgico. E neste caso, a gente fala assim, poxa, eu desconheço essa cirurgia. Então esse é o nosso objetivo, mostrar para vocês, para que não tenha dúvida. Eu sei exatamente o que vai acontecer comigo ou com um parente que vá realizar a cirurgia, né? E lembrando que o Dr. Paulo é neurocirurgião. Então vamos lá. Por onde a gente começa? Quer, então, introduzir dizendo quem tem a indicação, porque não são todos os pacientes, né? Olha, Carol, hoje em dia, a maior parte dos pacientes que são submetidos à cirurgia de coluna, nos Estados Unidos, por exemplo, se valem dessa técnica. Por quê? Porque é uma técnica que comprovadamente ela apresenta um menor custo global para o sistema de saúde, menos perda de sangue do paciente, uma recuperação mais rápida e principalmente menos dor de pós-operatório. Então, quando a gente junta isso tudo, o paciente é beneficiado, o sistema de saúde é beneficiado e o resultado é muito bom, comparável ou mesmo superior ao da técnica antiga. Olha só, como que é a técnica antiga, então, para o pessoal de casa até saber aí a diferença? O que a gente fazia antigamente, por exemplo, aqui a gente tem um modelo de uma coluna, de um paciente. A gente trouxe ele transparente para que você que está em casa possa ver a relação. Então, antigamente o que a gente fazia? A gente fazia uma incisão aqui no meio e abria a pele desse tamanho aqui, quer dizer, nessa extensão aqui. Tá? E aí a gente tinha que descolar toda a musculatura que está embaixo, tirar a inserção muscular do osso, cortar ligamentos. Então, tudo isso gera dor no pós-operatório, sangramento no intraoperatório. Então o paciente geralmente ficava uns 5 dias dentro de um hospital usando morfina deitado numa cama. Posso imaginar. Hoje em dia a gente, com essa técnica, correndo tudo bem, a gente opera pela manhã, à tarde o doente está no quarto fazendo fisioterapia, no dia seguinte ele vai para casa. Olha só, gente, que bacana. Que mudança, 100%, né? Imagina, tirar este corte imenso e nós vamos substituir esse corte por quê? Como que então a gente consegue fazer a cirurgia? O que a gente faz? Então vamos supor que o indivíduo tivesse um problema, uma hérnia de disco. E aí a gente foi lá, por uma via minimamente invasiva também, e tirou esse disco que estava doente. Eu costumo explicar aos pacientes que a gente não tem como costurar o osso. Então, se a gente corta a pele, a gente vai lá dar um ponto, a pele está costurada. Se eu for lá tirar o disco, tirar um pedacinho do osso, eu não tenho como costurar esse osso. Então, como é que eu faço? Eu tenho que colocar um parafuso para imobilizar aquela parte que foi aberta. Entendi. É como se fosse a nossa forma de costurar o osso, vamos dizer assim. É o parafuso. Sendo que aqui a gente não precisa tirar o ponto. Então, o parafuso fica lá, acabou. Esse aqui é um parafuso. Esse é um parafuso. Esse é um parafuso real? Real. É desse tamanho o parafuso? Esse é um parafuso delicado. Existem parafusos um pouco bem maiores. Não, mas eu acho interessante a gente mostrar, não é para não ter medo, não. Pelo contrário, você tem que saber aquilo que vai segurar. Porque você fala assim, nossa, mas foi um negócio pequenininho, como é que vai me manter de pé fazer? Não dá, né, gente? A gente tem que pensar nisso. Esse, então, é um parafuso utilizado na cirurgia. E aí depois, Carol, como você pode ver, olha, depois, esse parafuso que a gente vai demonstrar aqui, ele fica implantado totalmente dentro da vértebra, tá vendo? Olha só, ele entra na vértebra, ele é flexível? Na verdade, este sistema não. Depois a gente liga um parafuso com outro, com a haste de titânio, que vai travar essa parte aqui que foi operada. Entendi. Então existem algumas indicações bastante específicas. Mas ele consegue fazer essa curvinha? Ele faz, a gente faz. Porque eles são duas peças, né? O parafuso em si, o corpo do parafuso, e essa cabeça aqui, tá vendo? Que ela se move em 360 graus. Entendi. E aí quem dá essa angulação é a mão do cirurgião.
Que interessante, gente. Mas a gente jamais poderia imaginar. Vamos começar, então? Tem alguma perguntinha? Diretor, minha vez. Vamos colocar? Então tá, vamos colocar a perguntinha na tela. Meninas e meninos, olha, Joaninha, um beijo pra você. Pra que tipo de problemas, então, na coluna esse procedimento é indicado? Excelente pergunta. Então, assim, como você disse hoje, dá pra operar muito paciente com essa cirurgia. Mas o que ele pode ter na coluna, então, que vai ser indicado para esse cirúrgico, para esse momento de sistema? Olha, Joana, a gente pode operar desde doenças degenerativas da coluna, como, por exemplo, hérnias de disco, que precisam de fixação, ou de artrodese, que é o nome desse procedimento, até mesmo cirurgias muito maiores, como, por exemplo, escolioses. A gente tem sistemas já minimamente invasivos que possibilitam a correção cirúrgica de uma escoliose usando uma agressão muito menor ao organismo. É uma gama bastante variada de doenças. Hoje em dia, como eu falei para a Carol, 99% das doenças de coluna nos Estados Unidos são tratadas com esse sistema aqui, tá? Com um sistema minimamente invasivo. Então, precisa passar pela avaliação médica. Não dá pra gente, em casa, com a dor que eu tenho, fiz lá os exames de imagem e tal. Será que eu posso fazer? Tem que passar pelo médico. Mas, assim, cria uma esperança muito grande no paciente, né, doutor Paulo? É uma evolução. Isso que é muito legal. É isso, a outra coisa que essa técnica, por ser menos invasiva do que a normal, ela trouxe para a medicina o tratamento para um espectro de pacientes que antigamente estavam fora ou além da possibilidade terapêutica. Então, pacientes que têm doenças em outras partes do corpo, como, por exemplo, o cara tem um problema de coração, no rim, no pulmão, e o risco cirúrgico era muito grande para uma cirurgia convencional. Como essa cirurgia de agressão é menor, você pode ser operado. Não, já é um senhor ou uma senhora de uma idade avançada. Para a cirurgia convencional é complicado, o risco é grande. Sim. Então, o que a gente faz? A gente emprega essa técnica e aí o paciente vai embora no dia seguinte. Sensacional. Vamos ver como é que é na prática? Então, onde eu posso ficar para não atrapalhar vocês aqui, tá bom? Tá bom. A gente começa com isso aqui, você vai nos ajudar agora, né? Que a gente chama de fio guia. Vocês estão vendo que é um fiozinho... Se a câmera, acho que nem está conseguindo pegar direito o detalhe. Transparente, assim, mas eu vou colocar aqui em cima para vocês conseguirem dar uma olhada. É um fio bem fino. Tá. Comparado com aquela incisão que a gente geralmente fazia. Então, o que a gente faz? A gente pega esse fio guia, perfura a pele do paciente, tá vendo? E com ele, olha, se quiser mostrar aqui dentro, a gente chega no interior da vértebra. Estou penetrando com esse fio na vértebra. Vamos colocar do lado de cá, acho que vai ficar um pouquinho mais fácil para os meninos. Num furinho, porque são assim, furinhos. Ou a gente vira o modelo, acho que é mais simples ainda. Tá. Melhor. Olha que loucura isso. E a gente está mostrando aqui, inclusive, para você conhecer a gente está descendo com o fio, né? E aí a gente, com esse fio aqui, a gente está chegando aqui na vértebra, tá vendo? E a gente penetra na vértebra para uma estrutura que se chama pedículo. Eu vou até virar um pouquinho o modelo para vocês verem que ele está completamente lá dentro. É verdade. Tá? Aqui, ó. Quer colocar? Será que com a luz a gente consegue chegar mais? A gente trouxe uma câmerazinha também auxiliar. E aí a gente consegue ver ali no monitor? No monitor, exatamente. Então, gente, aqui tem uma câmera na ponta e tem que ser feito, claro, com a câmera, né? Ou com raio-x, que é o que a gente mais usa, tá vendo? A gente tem aqui a coluna e o fio, ele tá, o fio, né, de aço, né, o fio de Kirchner que a gente chama, ele tá dentro da coluna, tá vendo? Ele entra na vértebra. Que é esse fiozinho, ó. E normalmente essa vértebra vai estar como, doutor, quando ela está lesionada, quando há um problema? São várias condições diferentes, Carol. Às vezes a gente pode ter uma fratura, por exemplo, que a gente precisa imobilizar, ou às vezes a gente teve que tirar um pedacinho dela para conseguir acessar o disco intervertebral, tá? Porque se a gente for olhar aqui dentro mesmo, a gente vê que há uma relação muito íntima da vértebra, né, que a gente está vendo aqui o fiozinho, né, com o disco que fica aqui nesse meinho aqui, ó. Olha. Então a gente às vezes precisa tirar um pouquinho do osso para conseguir acessar o disco. Entendi. E aí quando a gente tira um pedacinho do osso, a gente deixa a coluna instável. Tá. E aí para estabilizar, a gente precisa necessariamente colocar esses parafusos. Então a gente começa o procedimento com esse fio guia. Tá? Então, segura este momento. Tá bem. Vamos fazer mais uma perguntinha do público, que tem mais. Vocês vão ver como é que ele vai colocar o parafuso, gente. Eu tô só pensando nisso. Ai, meu Deus. Olha lá na tela, que foto linda, Viviane, um beijo. Essa técnica pode ser utilizada, então, em